Nas redes sociais por Jair Bolsonaro, pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, serviram de base para a imposição dessas medidas adotadas a partir de hoje. O ministro Alexandre de Moraes justifica que essas postagens, além de declarações públicas dessas pessoas, comprovam a tentativa de constranger o judiciário brasileiro e impor sanções econômicas ao país. Gabriela Prado é quem vai detalhar essas informações, porque, de fato, há muitas postagens reproduzidas na decisão de Alexandre de Moraes e menções ao tarifaço anunciado por Donald Trump contra as exportações brasileiras. Gabi, boa tarde. Boa tarde, Yuri, aos colegas e a todos que acompanham o 360. Olha, chama atenção o fato de ter, sim, muitas publicações, entrevistas citadas na decisão de Alexandre de Moraes. Se a gente comparar, por exemplo, com o inquérito ou as decisões do que hoje é a ação penal da tentativa de golpe de Estado, muitos materiais foram obtidos pela Polícia Federal por meio de perícia, como vai ser feito agora com o celular do ex-presidente e com os demais materiais apreendidos hoje. Mas nessa investigação, pelo menos agora, parcialmente, e para esse pedido de endurecimento das medidas cautelares, contou muito, de acordo com investigadores com os quais eu conversei hoje, as publicações feitas por esses agentes que estão nessa investigação. O ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho dele, deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, e até do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para a gente ter uma ideia, na decisão do ministro Moraes tem 20 prints ali que servem como elementos de prova. Desses 20 prints, 12 são publicações de Eduardo Bolsonaro, em que ele coloca trechos de entrevista ou faz comunicados. 3 são do ex-presidente Jair Bolsonaro, 3 do ex-presidente Donald Trump e os outros 2 são citação de reportagens feitas na imprensa. A colocação dessas publicações nas redes sociais que buscam intimidar o judiciário, fazer uma coação no curso do processo da ação penal da tentativa de golpe com o objetivo de buscar uma anistia para o ex-presidente, a tentativa de obstrução da justiça e até uma possibilidade de atentado à soberania nacional aparecem citados não só pela PF, mas pelo próprio Moraes, na justificativa dele para a determinação das medidas cautelares e também pela PGR. Começando pela Procuradoria-Geral da República, que quando pediu a abertura desse inquérito, que investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, eles já colocavam ali as redes sociais como uma forma de intimidação. Vou ler até um trecho que está nessa decisão do Moraes hoje, mas que remete ainda ao pedido de abertura desse inquérito, que a PGR diz: as publicações se dão, sobretudo, em postagens em redes sociais que reverberam em outros canais de mídia, bem como em entrevistas diretas a veículos de imprensa. Há um manifesto de tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como para os julgadores da ação penal. Então, essa já era uma justificativa no começo. A PF também, um outro trecho, cita diretamente o uso das redes sociais por Eduardo Bolsonaro, dizendo que, inclusive, ele passou a repostar em seu perfil nas redes sociais conteúdos em inglês, notadamente com o intuito de alcançar parcela do público no exterior. E, por fim, o ministro Alexandre de Moraes justifica que as publicações e declarações públicas foram usadas tanto para tentar constranger a ação penal da tentativa de golpe, quanto para constranger o judiciário e impor sanções econômicas aqui ao Brasil, e aí ele cita diversos trechos dessas publicações. Então, chama a atenção que boa parte do conteúdo comprobatório neste momento, claro que vão ter as perícias agora, podem trazer mais elementos, vem das redes sociais e de declarações públicas. Além disso, claro, a Polícia Federal e o Supremo citam uma movimentação financeira, uma ajuda de custo, que seria um financiamento que Jair Bolsonaro deu a Eduardo Bolsonaro para fazer essas ações nos Estados Unidos. O próprio ex-presidente disse que transferiu 2 milhões de reais para o filho dele e citam também ainda a tentativa de fuga que a PGR coloca, proibindo nas medidas cautelares, inclusive, que Bolsonaro se aproxime de embaixadas. A gente vai ver agora um trecho da entrevista. Jair Bolsonaro falou pelo menos 2 vezes com a imprensa hoje, depois desse cumprimento de medidas cautelares, lembrando que ele está proibido de publicar nas redes sociais, mas por enquanto não de conceder entrevistas, em que ele diz que já está, de acordo com ele, condenado pelo Supremo. Vamos ver esse trecho. E o senhor acha que se sente já condenado? Porque... Não há a menor dúvida que ele é condenado. Tanto é que nem pela
pelo plenário, seria julgado. Tem uma turma específica onde Alexandre de Moraes tem uma certa ascendência dos demais. Então eu não tenho dúvida da condenação.